Comissão da Criança, Adolescente e Idoso faz ação para alertar sobre violência contra os idosos no transporte público. Unidades de saúde podem ter que exibir cartazes informando sobre o estatuto da pessoa com doença rara. No Giro de Notícias, terminam amanhã as inscrições para o curso de empreendedorismo para a população LGBTQIA+. E na agenda cultural tem shows gratuitos de Paulinho da Viola, em Niterói, e Roberta Sá, em São João de Meriti. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Defesa da Criança, Adolescente e Idoso realizou uma ação na Central do Brasil em parceria com a AGETRANSP para alertar sobre a violência no transporte público contra idosos. A campanha faz parte das atividades do Junho Violeta. São diversos tipos de violência contra a pessoa idosa: física, psicológica, financeira e até negligência, como ignorar pedidos de ajuda e não oferecer o assento prioritário. No estado do Rio, uma lei sancionada em 2019 estabelece a prioridade em 100% dos assentos nos transportes intermunicipais. A AGETRANSP é responsável por realizar a fiscalização nas barcas, trens e metrô em todo o estado. As equipes trabalhando em conjunto, e obviamente começando pela questão do transporte público, que é fundamental e que a gente vê muitas vezes pequenas violências ou grandes violências com a pessoa idosa, e a gente está aqui fazendo um processo de conscientização, mas também dando continuidade com a fiscalização, em especial nos transportes trem, metrô e barcas. Em 2024, foram mais de 650 mil denúncias registradas apenas no Disque 100, canal do governo federal. Os números mostram que o Rio de Janeiro é o segundo estado com mais queixas de violência contra idosos, atrás apenas de São Paulo. Estamos querendo mostrar aqui dentro da Central do Brasil que a pessoa idosa tem prioridade no transporte público, na questão do assento, na questão de entrar no veículo, de sair do veículo, tudo é uma prioridade da pessoa idosa. E você se levantar para a pessoa sentar não é um favor, é uma obrigação, porque isso é lei. É uma lei de 2019 que a gente quer que ela seja cumprida. Por isso essa parceria também com a AGETRANSP para fazerem cumprir a lei, fiscalizar e ajudar a gente que essa lei seja cumprida. O deputado que preside a Comissão dos Direitos dos Idosos na Alerj destaca ainda que a participação da sociedade é fundamental para a elaboração de políticas públicas. Mas temos que lembrar que a violência contra a pessoa idosa são muitas, de vários tipos. A violência física, psicológica, financeira. Então a gente precisa combater qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa. Existe o Estatuto da Pessoa Idosa e esse estatuto tem que ser cumprido. Se a gente conseguir cumprir o estatuto, com certeza a gente vai cessar essa violência. Uma coisa importante, nós temos que unir a sociedade civil com o poder público. Só assim nós vamos avançar nesse tema. No último dia do 7º Fórum Nacional dos Presidentes de Conselhos Municipais de Educação, foram apresentadas 2 instruções normativas para o desenvolvimento da educação básica no país. Uma sobre o funcionamento e manutenção das escolas no campo e outra sobre a política da educação integral nas escolas. As sugestões vão ser encaminhadas para os conselhos municipais de educação de todo o país. Os documentos foram apresentados pela União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. De acordo com o diretor nacional de Articulação e Comunicação da UNCM, Luiz Carlos Cipriano, mais de 20 mil escolas do campo foram fechadas no Brasil nos últimos 10 anos, sendo a maioria nas regiões Norte e Centro-Oeste. De acordo com a instrução normativa apresentada, nenhuma escola deve ser fechada sem o parecer dos Conselhos Municipais de Educação e sem a realização de audiências públicas. A própria Comissão Nacional de Educação do Campo solicitou à UNCM que fizesse essa nota técnica para que fosse entregue a todos os Conselhos Municipais de Educação do país e que também fosse entregue para a Secretaria, a SECADI, no Ministério da Educação, para que eles estivessem junto com eles e depois fosse encaminhado também
para ministérios públicos e tribunais de contas de todos os estados do país. Na segunda mesa de debates, foram apresentadas estratégias para o desenvolvimento da política de educação integral nas escolas. Elizabeth Gil, gerente de Educação Integral da Secretaria Municipal de Educação do Rio, destacou que, além de melhorias da infraestrutura das unidades de ensino, é preciso uma integração com outros equipamentos e espaços de educação do município para que os estudantes possam estar inseridos no ambiente educacional no período de 7 horas. A intenção é que não seja só a escola o espaço de desenvolvimento integral desses sujeitos. Todo o território, todas as comunidades, todo mundo participando dessa proposta. Por exemplo, eu tenho escolas de tempo parcial, que são de 4h30. Esse aluno, ele faz ali o seu processo de escolarização, digamos assim, naquele horário, e você tem outros equipamentos, nós temos as naves do conhecimento, nós temos vilas olímpicas, nós temos outros espaços, bibliotecas públicas, que ele pode complementar. A representante do Ministério da Educação falou dos recursos repassados pelo governo federal aos municípios para que as ações possam ser aplicadas. Até o momento, o governo federal já transferiu mais de 4 bilhões de reais a mais de 4 mil municípios e todos os estados e o Distrito Federal da nação. Esse esforço de criar matrículas não é apenas de ter mais tempo na escola, é também de que essa jornada escolar possa assegurar os direitos de aprendizagem de todos os estudantes e também ampliar as oportunidades de aprender com o esporte, com a cultura, com as artes, com a ciência e tecnologia. O encontro, que aconteceu no Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj, também debateu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, no 3º seminário do Conselho de Acompanhamento e Controle Social. Para 2025, o fundo está previsto em 325 bilhões de reais. A segunda vice-presidente da Alerj, deputada Tia Ju, participou de todos os dias do evento e destacou a importância da troca de informações apresentadas pelos conselhos, que agora vão ter mais orientações sobre o uso dos recursos do Fundeb e do funcionamento e fiscalização das escolas. Nesse último dia, vamos encerrar com essa última mesa de palestrantes falando sobre algo importantíssimo, que é exatamente sobre o Fundeb, sobre o fundo e o ICMS, ou seja, sobre o custeio, sobre recurso, porque sem dinheiro não se faz nada, sem recurso financeiro não se faz nada. E aí eles estão tendo toda a informação necessária de como os municípios devem aplicar esses fundos, como cumprir as metas e as determinações dadas nas resoluções, para que esse fundo não fique parado nas contas dos municípios, sem haver a aplicação efetiva na área da educação. Muito rico de informação. Esses dias aqui, esses 4 dias, foram riquíssimos de informações para nos balizar com relação a tudo que é necessário para ter uma educação de qualidade, inclusiva, equânime e que venha realmente atender todos os territórios. A gente teve aí a Tia Ju apoiando desde o início e aí a gente conseguiu realizar esse evento aqui nesse espaço histórico, né, no Rio de Janeiro, e o Brasil se fez presente e atendeu o chamado. Nós tivemos aí 4 dias de casa cheia, com participações ativas, palestras muito importantes para nós conselheiros de educação, seja para a formulação das nossas deliberações e políticas internas, seja para a parte de fiscalização e aplicação dos recursos. Acompanhe no nosso Giro de Notícias. Terminam nesta sexta-feira as inscrições para o curso de empreendedorismo para a população LGBTQIA+, inteiramente gratuito. Promovido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, o curso tem a intenção de fortalecer pequenos negócios e incentivar a autonomia financeira por meio da educação empreendedora. Além disso, os participantes terão direito a 3 meses de consultoria gratuita com especialistas, criação de logomarca personalizada para seus negócios, cartão de transporte com valor equivalente a 5 dias de deslocamento e alimentação no local. O curso terá 3 horas diárias dos dias 23 a 27 de junho na UDES, Praça da República 139, Centro. Com o objetivo de tornar a conexão com a natureza acessível a pessoas com dificuldade de locomoção, acontece nesta sexta-feira mais uma edição do Niterói Ecotour Sem Barreiras.
O passeio vai ser no caminho de Darwin, com encontro às 9 horas da manhã no Parque Rural. Os participantes vão contar com o auxílio de uma cadeira adaptada para trilhas, que é conduzida por uma equipe capacitada. O local, que encanta por sua beleza, é o mesmo onde o naturalista Charles Darwin teve os primeiros contatos com a biodiversidade da Mata Atlântica brasileira. A 4ª edição do Festival Delícias do Vale do Café acontece desta sexta, dia de Santo Antônio, a 22 de junho, o domingo depois do feriado de Corpus Christi. E o tema não poderia ser outro: Festa Junina. Mais de 60 estabelecimentos de Vassouras, Conservatória, Ipiabas e Paulo de Fronten participam do evento. Durante os 10 dias de festival, os estabelecimentos participantes servem delícias exclusivas a preços fixos. Pratos principais de R$ 69 a R$ 99, sanduíches de R$ 39 a R$ 49 e sobremesas entre R$ 19 e R$ 39. Nesta edição, os roteiros turísticos das rotas da cachaça, do queijo e do café fazem parte também do festival. As unidades de saúde públicas e privadas do Estado do Rio podem passar a exibir cartazes que informem sobre a existência do Estatuto da Pessoa com Doença Crônica Complexa e Rara. O projeto foi aprovado hoje pelo plenário. Veja como foram as votações na matéria de Flávia Espíndola. O Rio de Janeiro pode passar a contar com um observatório para mapear a fome em todo o estado. Durante a sessão desta quinta-feira, os parlamentares analisaram em segunda discussão o projeto da deputada Renata Souza, que pede a criação do Observatório Betinho. O objetivo é ter um instrumento que sirva de base para o enfrentamento à fome por meio de coleta, armazenamento, análise e produção de dados e informações sobre o tema, como, por exemplo, com a publicação anual de um relatório sobre a situação da fome no estado, com sugestões de políticas públicas. O Observatório da Fome vai poder se articular com agências públicas dos 3 poderes, além de instituições de ensino, de pesquisa e da sociedade civil, para que os dados sejam encaminhados e concentrados no observatório. A proposta tem inspiração no trabalho realizado pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que se tornou um símbolo no Brasil ao liderar a ação da cidadania contra a fome e a miséria. O projeto recebeu 2 emendas e retornou às comissões. Hoje, a gente tem no Rio de Janeiro 10% dos famintos do Brasil. Isso não é um detalhe, isso demonstra que as políticas públicas para combate à fome estão falhando. Então, nada mais importante do que criar a possibilidade e a oportunidade de que esse observatório mapeie a fome e subsídio as políticas públicas. Já o deputado Júlio Rocha apresentou proposta para atualizar a lei que garante às pessoas com transtornos mentais o direito de estarem acompanhadas de seus cães de suporte emocional em locais de uso coletivo nos meios de transporte público e dentro de estabelecimentos comerciais. O novo texto determina a inclusão de animais domésticos como suporte emocional, amplia a validade dos atestados médicos que comprovam e aconselham esse tipo de apoio, passando de 6 meses para 1 ano, e acrescenta a previsão de que nos casos de autistas e pessoas com deficiência de caráter irreversível, que esses atestados tenham validade indeterminada. O texto também regulamenta as medidas para a correta identificação dos animais e proíbe que estabelecimentos comerciais realizem cobranças extras pela entrada ou permanência dos mesmos. A proposta recebeu 10 emendas e retornou para análise das comissões. Já o projeto de lei do deputado Vinícius Cozzolino amplia a composição do Conselho de Contribuintes da Secretaria Estadual de Fazenda de 16 para 20 membros. A proposta altera o Código Tributário do Estado e inclui um representante do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro e um representante dos advogados, vinculado à Ordem dos Advogados do Brasil. O texto foi aprovado em segunda discussão e segue para sanção ou veto do governador. Esse conselho ele julga a regularidade dos autos de infração, dos lançamentos tributários. E esses profissionais, advogados e contadores, são justamente aqueles que mais lidam diariamente com o direito tributário, com a tributação brasileira. Então, é uma incongruência não tê-los representados no Conselho
que julga as ações fiscais do Estado. As unidades de saúde públicas e privadas do Estado podem ter que exibir cartazes que informem sobre a existência do Estatuto das Pessoas com Doenças Crônicas, Raras e Complexas. Esses cartazes devem informar que essas pessoas têm direito ao atendimento prioritário, também tratamento, diagnóstico precoce, medicamentos, além de outras informações. Quem descumprir a medida poderá ser multado. A proposta do deputado Munir Neto foi aprovada em primeira discussão e agora segue para análise do governador. Nós precisamos dar vez e voz à pessoa com doenças raras e fazer que os seus direitos sejam cumpridos. Então, eu acho que um projeto de lei como esse, aonde vai ter cartazes mostrando que eles são prioridades e falando do nosso estatuto, mais uma vez repito, o Estado do Rio de Janeiro é o único estado do Brasil que existe esse estatuto, isso não tenho dúvida que vai melhorar a qualidade de vida deles. Em primeira discussão, foi votado o projeto da deputada Tia Ju, que regulamenta a atuação de capelães em situações de desastres e grandes catástrofes no estado do Rio. Segundo o texto, o capelão em desastres deve prestar assistência espiritual e religiosa para todo tipo de crença no acolhimento às vítimas, a fim de oferecer suporte emocional para todos os que necessitam. A norma determina que o capelão seja capacitado pela Escola de Defesa Civil e devidamente cadastrado na rede de capelães do órgão. A proposta aprovada ainda retorna ao plenário para uma nova discussão. Nós tivemos aí uma série de catástrofes na nossa região serrana que deixou a população totalmente vulnerável e a Defesa Civil, por si só, pelo volume, muitas das vezes não dá conta. Então, os capelães de desastre vão estar ali dando apoio às famílias, às pessoas afetadas, dando um consolo, um ombro amigo, orientando, acalmando, para que a sua saúde mental não seja tão abalada e tão afetada. Então, fico feliz com a aprovação desse projeto, espero que ele volte logo em segunda discussão, para que a gente tenha uma capelania aí de desastre já pronta para atuar nesses momentos de dor. O Clube de Regatas do Flamengo pode receber o título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Rio. Fundado em 15 de novembro de 1895 como um clube de remo, o Flamengo se popularizou rapidamente e, em 1912, saiu das águas da Guanabara para entrar em campo pela primeira vez como um time de futebol, vestindo a tradicional camisa papagaio vintém. Hoje, o clube é mundialmente conhecido pelo tamanho e força de sua torcida, sendo considerado o mais querido e popular time do futebol do país. Além disso, também podem ser destacados os feitos na formação de atletas e no fomento aos esportes olímpicos. Nos últimos Jogos, disputados em Paris, os atletas rubro-negros ganharam 6 das 20 medalhas conquistadas pelo Brasil. A iniciativa da deputada Verônica Lima foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. O Flamengo é muito mais do que um time de futebol. O Flamengo é uma nação que faz a alegria do povo brasileiro, não só aqui no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Campeão de terra e mar, um clube que contribuiu decisivamente para os esportes olímpicos, mas que no futebol é campeão de tudo. E fazer a alegria do povo já está mais do que justificado. Contribuir para a economia do estado do Rio de Janeiro, que a cadeia produtiva do futebol contribui para o PIB nacional e também do estado do Rio de Janeiro, mas mais do que tudo e sobretudo, faz a alegria do povão. E nessa semana do Dia dos Namorados, tem shows gratuitos de Paulinho da Viola em Niterói e Roberta Sá em São João de Meriti. Essas e outras dicas você assiste agora na nossa agenda cultural. Bem-vindos a mais uma agenda cultural da TV Alerj. Abrimos a programação desta semana com um presente para quem ama música e tá no clima do Dia dos Namorados. Neste sábado, Paulinho da Viola faz show gratuito na Praia de São Francisco, em Niterói. Quase 6 décadas de carreira e uma trajetória profundamente ligada ao samba. O show de Paulinho da Viola é uma celebração à história do cantor, que em seu repertório destaca o mar como tema. O show faz parte do circuito 4 Estações da Música, realizado pela Prefeitura de Niterói e começa às 6 da tarde. Acende uma chama, é o som de um samba que chega
ondas da noite pra mim. Roberta Sá faz show na Baixada Fluminense neste sábado, dia 14, em um evento dedicado às mulheres. A cantora se apresenta às 8 da noite no Sesc São João de Meriti como atração principal do evento Mulheres Plurais. No show Samba Sai em Roda, Roberta traz um repertório dedicado ao samba e à força das mulheres na música brasileira. E a saudade é de matar. Em meu peito a novidade vai enfim me libertar. A entrada é gratuita mediante a doação de um absorvente feminino. A exposição itinerante World Press Photo está em cartaz no centro do Rio e apresenta os vencedores do concurso anual que reconhece e celebra o melhor do fotojornalismo e da fotografia documental pelo mundo. Este ano, a mostra traz 42 projetos vencedores que refletem os temas mais urgentes da atualidade, como política, gênero, migração, conflitos armados e a crise climática. Entre os premiados estão 3 profissionais brasileiros, Amanda Perobelli, André Coelho e Anselmo Cunha. Você pode conferir a exposição até o dia 20 de julho na Caixa Cultural Rio de Janeiro, de terça a sábado, das 10 da manhã às 8 da noite, nos domingos e feriados, das 11 horas até as 6 da tarde. A entrada é gratuita. Na Baixada Fluminense, o Teatro Nova Iguaçu Petrobras recebe o espetáculo Tom na Fazenda, que realiza apresentações neste final de semana. A peça, idealizada e protagonizada por Armando Babaioff, traz um drama forte e potente que aborda questões cruciais e contemporâneas como a homofobia e o patriarcado presentes em complexas dinâmicas familiares. Com encenação envolvente e impactante, Tom na Fazenda fica em cartaz nos dias 13, 14 e 15 de junho. Sexta e sábado, às 8 da noite e no domingo, às 7 da noite. Nesta sexta-feira acontece o Jazz Proibidão, um evento que celebra a fusão entre o jazz e o funk carioca. Em sua terceira edição, o projeto criado pelo cantor e trombonista Josiel Conrad promete uma noite animada com a presença de diversos artistas. O mundo nasce aqui e não é novidade, pois nossa correria sustenta a mordomia da burguesia. Eu tô falando a realidade. A festa acontece na Arena Samol, na Gamboa, a partir das 8h30 da noite, com a entrada franca até as 10 da noite. A exposição Ventar o Tempo, do artista carioca Bruno Life, está em cartaz na Zona Sul do Rio. A mostra reúne 12 pinturas inéditas produzidas por Life neste ano. Em suas obras, o artista tenciona a memória como território simbólico e político, ressignificando as referências da história para reescrever narrativas silenciadas. Você pode conferir a exposição até o dia 5 de julho na Anita Schwartz Galeria de Arte, de segunda a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite, e no sábado, de meio-dia às 6 da tarde. O espetáculo Dança Charme Brasil chega ao Teatro Angel Viana, na Tijuca. O projeto é resultado de um intercâmbio cultural entre os bailarinos periféricos do Rio de Janeiro, São Paulo e do Distrito Federal. No palco, os artistas buscam valorizar o legado do charme e a diversidade cultural de diferentes lugares. Dança Charme Brasil fica em cartaz nos dias 13, 14 e 15 de junho. Sexta, às 7 horas da noite, sábado, às 5 da tarde e 7 da noite, e no domingo, às 3 e 6 da tarde. A entrada é gratuita. O Teatro Municipal Ziembinsk, na Tijuca, recebe nova temporada da tragicomédia Pulmões, que segue em cartaz até o dia 25 de junho. A peça conta a história de um casal em um dilema: ter ou não ter filhos em um mundo em colapso ambiental e social. O espetáculo propõe uma reflexão sobre o amor, o planeta e os padrões que repetimos. As apresentações acontecem às terças e quartas, sempre às 8 da noite. Para mais informações, acesse o site que está na sua tela. A peça sobre o conto clássico Ade os Leões está em cartaz no Teatro Municipal Domingos de Oliveira, na Gávea, para alegrar a criançada.
A história acompanha um jovem príncipe que precisa enfrentar um leão para se tornar rei, mas acaba fugindo e vivendo uma longa jornada. Com bonecos de silhueta e muita imaginação, o espetáculo leva o público ao universo mágico, onde o medo e a coragem se encontram pelo caminho. A de Os Leões tem sessões aos sábados e domingos, sempre às 11 da manhã até o dia 29 de junho. O Grupo Pegras celebra 25 anos com ocupação especial no Parque Glória Maria, em Santa Teresa, com programação até domingo. O público pode conferir o espetáculo adulto Céu de Agora, os infantis Rosa e a Semente e Rosa e a Floresta, além da exposição Esplêndidas de Luciana Greter. Ai, aquela frutinha bonitinha. Uma delícia! Não, não pode comer! Pode comer, eu adoro, eu como jamais. sempre. É muito... É verdade! Essa não pode comer! Jamais! Céu de Agora tem apresentações de sexta a domingo às 7 da noite. Rosa e a Floresta acontece no sábado, às 3 da tarde, e Rosa e a Semente no domingo, também às 3 da tarde. A exposição Esplêndidas pode ser visitada todos os dias, das 9 da manhã às 6 da tarde. Mais informações no Instagram do grupo. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana.